Sul, Minas Gerais, a mais de 20 horas dentro de um carro para ir, depois mais 20 horas dentro de um carro para voltar. E quando chegamos ali, pensamos que a gente ia pregar na rua, como foi da última vez. E quando chegamos ali, tinha um ginásio preparado para mais de 500 pessoas. Fiquei impactado pelo poder de Deus, o que Deus faz através das pessoas. Mas os congressos estão grandes, há uma manifestação de Deus, um levantar de Deus. Mas a minha preocupação não é com a igreja do culto. A minha preocupação hoje é com a igreja depois do culto. Porque o pregador vai descer do altar. Daqui a pouco o culto acaba, as luzes se apagam. Ainda alguns louvores ficam na nossa mente, só raiz hoje aqui. E a intenção aqui é o que você vai fazer com o que você recebeu aqui. Porque depois do culto existe um depois. Olhe para alguém e diga assim: depois do culto existe um depois. Porque nós aprendemos a ser igreja. Olha para mim, jovens, dentro do templo. Nós aprendemos a ser servos dentro do templo. Nós aprendemos a pregar dentro do templo. Nós aprendemos a cantar dentro do templo. Mas o culto dentro das paredes acaba. O som desliga. E cada um vai embora para sua casa. E quando o culto acaba, é aí que a responsabilidade começa. Pessoas falsas e mentirosas, hipócritas, não olham nos olhos de ninguém. Olha nos olhos de alguém e diga assim: a responsabilidade começa. A responsabilidade começa depois do culto. Depois que a gente tira essa roupa, e muitas das vezes a gente vai revelar quem nós somos de verdade. Presta atenção nisso aqui. Nós estamos viciados em cultos, mas nós somos pobres em compaixão, em misericórdia. Alguns dizem que somos vergonhosos demais, ao ponto de nós só saber exercer um ministério aqui dentro e não conseguir exercer um ministério fora. Alguém passa por nós e quer somente ouvir uma palavra, e alguém está achando que é uma palavra simples demais, querendo entrar dentro das suas fábulas e as suas poesias para trazer algo bonito. Mas ainda Jesus diz: eu te amo. Então estamos viciados e não somos pobres de compaixão. Não conseguimos sentir a dor do próximo. E quem é o nosso próximo? Estamos cheios de linguagens espirituais, mas vazio de uma responsabilidade. Posso dizer para você, jovem, adultos, maiores idades que me escutam, Deus conta com você depois do culto. Deus conta com você, jovem, dentro da escola. Deus conta com você no teu trabalho. Deus conta com você, Senhor, na sua vizinhança, dentro da sua caminhada, dentro da sua voz, dentro da sua vida. A pergunta é: dentro desse mês nós estamos no terceiro mês de março. Quantas almas você ganhou para Jesus até agora? O ano passado, quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas almas você conseguiu trazer até o altar? O Espírito Santo nos chama hoje para entender que existe um remanescente depois do culto. E se você está dormindo, você precisa acordar, porque Deus conta com você. Ou você acha que Deus te deu dons e talentos para ficar paralisado?
Eu vim dizer para um Timóteo que está olhando para as coisas e não está entendendo nada, está querendo parar, mas veio o apóstolo Paulo para nos trazer uma palavra, e a palavra é: desperta, desperta, desperta. Será que você pode pegar na mão de alguém e ajudar a pregar? A palavra para alguém aqui hoje é: desperta, você que está, oh glória, o dom que está em você não está no mundo, não está no carro, não está na casa, não está no dinheiro, mas está em você. Há algo valioso em você e você despreza. Há algo valioso em você que você muitas das vezes não dá o devido valor, e você quer procurar valores em outras. O mundo nos ensina a dar valor às coisas materiais. Quantos jovens hoje querem ser pregador? É uma pouca classe. Se tiver uma boa classe aqui, vocês são remanescentes. Eu estou pregando para a pessoa certa. Mas a gente anda em alguns lugares e eles não querem mais. Não querem mais pregar, não querem ser mais pastor, não querem ser mais missionária, não querem exercer um ministério. Mas eles querem conquistar o que é passageiro, conquistar o que a terra consome. Mas e o que Deus depositou dentro de você? O que você está fazendo com isso? Porque hoje eu vim falar com um, e se você faz parte desse um, dentro desse coletivo, eu vim falar que você precisa despertar, porque Deus colocou algo em você. E quem sabe é você hoje que eu estou falando. E alguém vai olhando e vai dizer assim: para que isso? Para que você gastar a sua vida na obra? Gastar a sua vida em Deus? Eu não vejo Samuel reclamando quando a sua mãe deixa ele criança dentro do templo. Eu não vejo Daniel perdendo a sua identidade, mesmo sendo levado para a Babilônia, porque o cenário não muda ninguém. Algumas pessoas: mudei, é porque já tinha algo dentro. Desistir é porque já tinha um desejo de desistir. Retrocedi é porque eu já tinha um desejo de ver. Ou você acha que Eva pegou do dia para a noite? Só pecou quando a serpente apareceu? Não. A palavra diz que ela passava pela árvore e ela desejava com. A serpente só viu aquilo que ela gostava. E muitas das vezes já vai aparecendo assim, com pratos, para você cair e você perder aquilo que Deus te deu por herança. O remanescente não é a sobra, não. O remanescente não é o resto. O remanescente não é o que sobrou. Porque quando Deus tem algo para fazer na vida de alguém, ou usar a vida de alguém, Ele vai separar alguém, Ele vai guardar alguém, Ele vai preservar alguém. Eu vim dizer que algumas pessoas não morreram porque está reservado por Deus. Eu vim dizer que algumas pessoas não morreram é porque está guardado por Deus, preservado por Deus. Para que tempo, pregador? Para o tempo de agora, para o tempo chamado hoje, para o tempo que Deus está proporcionando para você. Porque o perigo é quando alguém diz: Deus te escolheu por acaso, não tinha ninguém, eu vou te chamar. Mas você foi separado antes, para agora, para esse tempo. Olha para alguém e diga assim: eu vou te usar nesse tempo. Eita,
Aponta o dedo de profeta mesmo. Diga assim: eu vou te usar nesse tempo. Eu vou te usar. Porque você não é obra do acaso, você não é obra do engano. E alguém diz assim: eu sou menino demais para exercer alguma coisa. Eu olho Deus repreendendo, é repreendendo mesmo. Que em Jeremias: não diga que você é menino, porque eu te escolhi antes que formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido e te chamei para as nações como profeta. Que isso? Antes do osso, antes do pai e da mãe se conhecer, se conceber, Deus já tinha um projeto, Deus já tinha uma promessa. Deus te escolheu. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Você é um escolhido de Deus para esse tempo, para essa hora, para esse momento. O perigo das pessoas que sabem que são escolhidas, elas querem morar no culto. Porque antes da parábola do bom samaritano, precisamos entender um princípio espiritual. Jesus vai pegar os seus discípulos e ele vai subir ao monte da transfigurar. Ele vai levar com ele Pedro, Tiago, João, os mais íntimos. Ele sobe o monte e algo maravilhoso acontece, ao ponto de Pedro dizer assim: eu estou vendo Moisés e estou vendo Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Ele vai dizer assim: vamos marcar esse lugar aqui e vamos montar uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Eles querem montar tenda, porque o ambiente onde eles estavam não dá vontade. Não dá vontade. Esse coração, a nuvem desce, a voz vem. Vamos montar uma tenda aqui e vamos ficar aqui. Mas monte, meus irmãos, para quem não sabe, é lugar de a gente se esvaziar e se encher. É lugar do enchimento. Mas monte não é moradia, porque no monte da transfiguração há glória, a manifestação, e Pedro quer construir tendas para ficar ali. Mas enquanto uns querem morar no monte, tem gente lá embaixo. A Bíblia vai dizer que é um pai que não dorme, porque ele tem um filho lunático. O pai não dorme porque ele não sabe se uma hora o filho vai ser jogado no fogo, outra hora o filho vai ser jogado na água. E Pedro quer morar no monte. Aí Jesus diz assim: nós vamos descer agora, porque não adianta eu estar cheio para mim mesmo. Não adianta eu ser usado para mim mesmo, enquanto tem gente morrendo lá embaixo. Enquanto tem uma criança endemoniada há anos, e o pai não sabe a hora que o diabo vai levar. Mas a Bíblia diz: ele é tacado no fogo, mas não tacado.
passareis pelas águas. Jesus diz: vamos descer, porque tem alguém que precisa de mim aqui embaixo. Saia daqui do culto entendendo que tem alguém lá fora te esperando. Isso, através da cura que Deus depositou como dom na tua vida, através da libertação que Deus depositou como dom na tua vida, através do dom da palavra que Deus depositou, alguém lá fora te esperando, e não dá para você guardar aqui dentro o que Deus te encheu aqui. Você conhece alguém que está morrendo? Você conhece alguém que precisa de ajuda, mas você espera outro. Vai você, porque orar não é sabedoria. Para quem foi chamado, pode isso. Se você tem uma caneta e um papel, você vai anotar essa porra. Tem aí para uma... Não, anota aí. Você foi chamado para resolver problemas do teu pai. Porque os anjos queriam fazer o trabalho que você faz, mas Deus decidiu chamar você. Eu vim dizer que alguém aqui foi chamado para resolver os problemas do pai. Ele mandou que eu quero saber com quem Deus pode contar. Remante que bidara sébia, cabadarauaça. Você foi chamado como instrumento para resolver problema do pai. Para de passar pelo problema e não ter a solução. Você que é crente, você carrega a solução. A solução é a minha mensagem. Tem Jesus, a solução é Jesus. Não é SAT-GBT, a solução é Jesus. Não é psicólogo, não é médico. A solução é Ele. É Ele. É Ele. Levante as mãos, abre a boca para dar glória. Só quem vai resolver o problema do Pai. Tem gente morrendo por causa de você. Tem gente indo para o inferno por causa, pensou que ia ser massagem aqui. Não, eu vim pregar mensagem. Eu vim pregar Jesus. E Jesus me disse: tem gente morrendo por causa de você. Porque você quer guardar para você. Você quer colocar Jesus dentro da tua caixinha, mas Jesus não cabe dentro da tua caixinha. Jesus não cabe dentro da sua sabedoria. Jesus não cabe dentro do teu conceito, dentro da tua fábula. Ele não cabe aí dentro. Olha para alguém e diga: eu preciso compartilhar Ele. Bate na mão de alguém e diga: eu preciso compartilhar Ele. Eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar. Porque quem tem Jesus, oferece Jesus. Quem não tem, oferece outra coisa. Mas eu vim oferecer Ele. Quem pega? Quem pega? Eu sei que o mundo faz brilhar os seus olhos com casa, dinheiro, oh glória, mas Ele me prometeu: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também no Pai, mas eu vou preparar uma morada, uma morada, uma morada. O salmista diz assim: eu amo os seus tabernáculos. Eu não queria aplicar isso, mas desceu. Sabe o que ele está dizendo? Eu amo estar no culto. Mas tem gente que vem no culto e fica olhando para o relógio.
a Deus você não ama. Amor, glória. Que hora que vai acabar? Que hora que eu vou embora? Ai, que fome. Mas o salmista diz: eu amo os seus tabernáculos. Desde a hora que eu cheguei, eu estou amando aqui dentro. Eu amo, porque você não pode medir o culto. Quem é você para medir o culto de alguém? O culto é seu? Ah, hoje o culto foi fraco. E se ele estava no culto? Nossa, aquele irmão não louvou nada e Jesus estava lá. Aí vem a pergunta do doutor, porque o doutor da Lídia quer se justificar, mas ele vem com uma pergunta errada. A pergunta que ele vai dizer para Deus: o que eu farei para agradar a Deus? Essa pergunta já nasce errada, porque herdeiro não faz nada. Nós não somos herdeiros de nada. Não é mérito nosso. A salvação é dele. A salvação não é esforço religioso. O que farei eu para dar a Deus? Jesus fala lá em Aí vai pegar a Torá, vai abrir a lei, amará seu Deus e o teu próximo. Porque a lei mostra, a lei não esconde o caminho, mas enquanto a lei está mostrando, a graça está limpando. Porque a lei é como espelho. A lei é como? Mostra o nosso defeito. Lembra da mulher adúltera? Foram pegar ela no ato do ar. Eu imagino alguém lá na porta só esperando ela para cair. Porque alguém só espera a hora da tua queda para te mostrar o teu defeito. Mas calma, Jesus está escrevendo. Mas quem tem pecado, atira a primeira pedra. Porque Deus não veio para descumprir a lei. Não tem pecado? Você é o primeiro. Aquele que era digno de atirar uma coisa ele fez. E ele faz: cadê os seus acusadores? Ah, não é que a lei mostra o defeito. Porque a lei gostava de deixar paralítico para o lado de fora. A lei gostava de colocar leproso para fora do arraial, paralítico para fora. Mas quando Jesus chegou, a lei botou para fora. Mas a graça foi atrás dos leprosos. Hoje não, a gente não impede ninguém de entrar aqui. Mas naquela época éramos impedidos. Porque a lei vai mostrando nós. Porque a grande rivalidade entre os judeus e Samaria. Porque a lei não remove o defeito, mas a graça é por isso que o evangelho incomoda tanto.
Antigo Testamento. Porque quando você abre os evangelhos a partir de Mateus, você vai ver alguém fazendo aquilo que os judeus não faziam. Porque pregar aqui dentro é fácil. Quero ver você ir na beira da praia. Então, por isso que o evangelho vai incomodando tanto. Porque desde ir atrás de alguém graduado, Jesus vai atrás do pescador. Desde ir atrás de alguém que diz que merece, como os fariseus que andavam de terras Jesus foi atrás do publicano. Não sou digno nem de olhar para o colocar aquele que é digno. Entenda isso aqui. A salvação não é por mérito. O céu tomado à força. Se eu não renunciar, eu não entro. Se eu não me arrepender, eu não entro. Posso até pregar, posso até cantar, posso até dizer que amo. Mas aquele grande dia ele vai me dizer: não se arrependeu, eu não te conheço. Preguei teu nome, fiz teu nome, mas quem é você? O onipresente, o onisciente, o onipotente vai chegar no grande dia e vai dizer: eu não sei o teu, porque eu olho no livro, mas o teu nome não está. Quando ele disse o que a lei está dizendo, ele vai dizer para Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo a Deus, eu não adultero. Quando eu amo a Deus, eu não fornico. Quando eu amo a Deus, eu não retrocedo naquilo que Ele me falou. Quando eu amo a Deus, eu rejeito tudo para ficar com. E quando eu amo o meu próximo como a ti mesmo, é dizendo o amor que eu estou olhando para alguém, mas eu tenho ele guardado comigo. Então, quando eu olho para esse homem, quem é o meu próximo? Só que eu vou oferecer aquilo meu. Então eu só amo se eu. E vai entendendo isso. Porque ele vai perguntar assim: mas quem é o meu próximo? Essa questão é que ele justificar de si mesmo. E quando ele quer se justificar de si mesmo, a palavra vai dizer assim: porque Jesus não contava história para contar e jogar no ar, não. Quando Jesus foi falar da parábola do grão de mostarda, é porque Jesus estava falando com pessoas que sabiam cuidar da terra. Quando Jesus foi falar da parábola da ovelha, ele estava falando com pastores, pecadores. Então Jesus sabia para onde ele estava lançando a sua história. Quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele vai dizer assim: eu vou te contar uma. Porque o autor da lei queria definir a questão quem é o meu próximo dentro de um nicho, dentro da sua placa, dentro da sua denominação. Quem é a minha placa, quem é o meu nicho e quem pensa como eu penso. Então Jesus vai olhar para isso e vai contar para ele uma história. Num caminho, um homem que descia de Jerusalém, ele foi assaltado, ele foi ferido, ele foi despido e deixado quase.
passou por alguém e não ajudou. Então Jesus não está jogando palavras ao vento. Jesus muitas das vezes estava revelando aquilo que ele fez e não conseguia exercer o teu propósito. Vai entendendo isso aqui? Jerusalém representa culto. Jerusalém representa, Jericó representa a vida depois de mas ele estava indo para Jericó, porque depois do culto ainda tem culto. Todo mundo que sai do culto precisa descer para a sua Jericó. Às vezes a sua Jericó é a tua casa, sua família. E quando eu leio esse texto, eu vejo a falência da religiosidade. Porque a Bíblia vai dizer: esse homem passou, ele está morto. É isso? Está quase. Não tem aparência de morto, mas ainda. Aí o sacerdote vai ver e vai passar de largo. A Bíblia diz também que o levita vai vir pelo mesmo caminho e vai passar de. Porque há uma lei que dizia que não podia tocar em gente morta. Mas se eu estou de longe, como que eu consigo definir se alguém está morto ou se alguém está vivo? Então o certo era se abrou, o certo era, porque a ausência aqui não é ausência de ver, a ausência aqui é ausência de aproximação. E quando fala de aproximação, fala de misericórdia, fala de amor, fala de compaixão. Então eu prefiro passar de largo, porque eu não quero tratar. Eu prefiro passar de largo, porque eu não quero relacionamento. Então eu vou passando de largo e vou deixando ele longe. E quando eu deixo ele longe, eu vou dizer: ele está morto, ele não estava vivo. Estava vindo um samaritano de viagem. Pega a Bíblia. Sacerdote está vindo do mesmo caminho. Repita comigo: mesmo caminho. E esse caminho estava dizendo que alguém estava morto. Mas a Bíblia diz: e o samaritano estava vindo de viagem. Quando ele passa, ele vai ver que aquilo que alguém está dizendo que está morto, está vivo. Então a ausência aqui não é de ver, a ausência aqui é de aproximar. Tinham cargo, mas não tinham compaixão. Tinham agenda, mas a bolsa estava vazia. Gastaram tudo no culto, ou não compraram na porta do culto. Porque naquela época a bancada dos mercadores estavam postas. Lá era vendido ovelha, azeite, vinho. Aí você vai ver Jesus entrando e vai dizer: eu não consigo escutar barulho de oração aqui, porque a casa do meu pai é a casa de oração. Eu só consigo escutar barulho de dinheiro. Quem vende mais, quem paga mais. Jesus vai quebrar as bancadas dele. Então você vai entender que naquela época vendia-se sacrifício. Mas sacrifício não é para se trazer de casa. Eu me alegrei quando me disseram: o glória eu não dou aqui, eu começo lá. O aleluia eu não dou aqui, eu começo lá. A oferta não começa quando eu tiro da minha carteira. Eu trago a oferta de lá. Calma, vamos caminhar. Gastaram tudo no culto e não preservaram o mais importante: o azeite, o vinho,
Aí vem uma raça mista, rejeitada, desprezada, e ela chega e ela pergunta: quem é você? É isso? O samaritano chega para, ele vê que está vivo, mas ele não pergunta o nome, porque o que a gente gosta de saber quem é. Porque quando eu pergunto quem é, o que essa pessoa tem para me oferecer? A pergunta: da onde você vem? Não, ele não pergunta. Ele não pergunta se essa pessoa merece, porque se está vindo de Jerusalém, é alguém que despreza ele. Se está vindo de Jerusalém, é alguém que não consegue ter comunhão com ele. Mas o samaritano está quebrando a rivalidade, está abaixando e está dizendo assim: eu não vou colocar em enquete a nossa contenda, eu vou colocar aquilo que o Pai me ensinou, eu vou cuidar de você. Não é meu amigo, eu não vou ajudar. Não faz parte do meu nicho, eu não vou ajudar. Não está nos meus contatinhos, eu não vou falar. Quem é você para definir quem é quem? Você foi chamado para ajudar mendigo, andarilho. Ah, meu Deus! Vai dizer que haviam 10 virgens, 5 loucas e 5, todas dormem, todas. O problema não é dormir, o problema é deixar o azeite. Ai, alguém, me dá do teu azeite, me dá do teu azeite, me dá. Não, se eu te der, eu vou perder o que eu tenho. Porque azeite não se vende. Porque se ela fala assim, compartilha, é outra coisa, mas ela fala, vende. Então vai lá na banca e compra. Só que quando ela sai para comprar, a palavra de Deus diz assim, que uma voz bradou: aí veio! Quem tinha azeite passou pela porta, mas quem não tinha, ficou para o lado de. Então eu vejo um samaritano tendo azeite, enquanto o sacerdote não tem lugar. Tem azeite e tem vinho, e vinho aqui não simboliza alegria, porque o samaritano sabia que depois do culto ainda tem. Jovens, depois que esse culto acabar, o culto continua lá fora. Irmãos, depois que o culto acabar, o culto continua lá fora. Não adianta dar glória a Deus aqui e falar palavrão lá fora. Não adianta. Não adianta dizer que é crente aqui e fingir que não é crente lá fora. Ou você é ou você não é. Porque eu estou no culto, eu me comporto, mas quando eu estou lá fora eu quero requebrar. Eu quero ir para lá. Vai para lá mesmo. Porque quem está aqui sabe para que veio, sabe para que foi chamado. Depois do culto tem culto. Deus sabe vocês, que vocês fazem no seu celular. Deus sabe vocês que no período do carnaval deu uma vontade de... Porque a ordem aqui revela o coração. A ordem aqui revela o coração. Tem nome, tem título, mas não tem. Tem nome, tem título, mas não tem vida. Tem nome, tem título, mas não tem misericórdia. Lembra de Ana? Dentro da rivalidade. Eu não exatamente o nome que eu tenho.
vou te dar não. Você quer ter filho na rivalidade, você quer ter filho na contenda, você quer ganhar na contenda, você quer ganhar na rivalidade, você quer mostrar para ela que você pode. Aí teve um dia que ela subiu, ela falou assim: Senhor, se o Senhor me der, eu te... agora eu te dou. Calma, porque a ordem revela o céu. Deus sabe como está o seu coração. Primeira coisa que o samaritano vai fazer é derramar o azeite. Ele não vai muito bom, mas ele derrama o azeite. Porque não adianta a gente perguntar se você não tem azeite. Mas primeiro a ordem foi: eu derramo azeite, derramo vinho. Depois eu pergunto quem é. Vinde como? Porque quando você vem que do jeito que você está errado. Mas primeiro você primeira cura é na dor. Porque quando o azeite é derramado nas feridas, há um bálsamo. Porque somente a unção tem poder de curar. Alguém diz assim: não estou machucado, mas Deus sabe como a tua ferida está aberta aí. Deus sabe como você sangra todos os dias. Depois vem o vinho. E o vinho aqui não é alegria, vamos se alegrar. O vinho simboliza porque o vinho tem uma quando eu jogo na ferida. Não dói mais. Porque primeiro a gente chama, depois a gente vai tratar o pecado. Porque a igreja não pode bater primeiro. Não. Não pode corrigir antes de amar. Não pode exigir mudança antes de gerar cura. Porque o ministério custa. Olha para alguém e diga: ministério custa. O samaritano coloca o ferido sobre o seu animal. Porque quem disse que é para você ficar andando? Quando você colocar o ferido, coloque ele. Senhor, me dá carro. Aí eu vou colocar. Quando Deus te dá, cadê você colocando? Senhor, faça na minha vida, porque quando o Senhor me der o primeiro salário, eu vou depositar. Cadê você dando o seu primeiro salário? Porque ministério não é promoção. Ministério não é promoção. Não é conforto. Não é status. Porque nós queremos multidão, mas não temos mensagem para pregar. O carro no ministério é para carregar feridos, não o nosso ego. Terceira coisa que ele vai fazer: ele vai levar para uma hospedagem. E hospedaria não tem em Jericó. Hospedaria, se você for lá na região geográfica, só tem em Jerusalém. Ele não deixa o homem na rua, ele devolve o homem para a igreja. Não deixa o homem na rua, mas ele pega o homem e devolve para aí a hospedaria. Aí ele diz assim: eu vou pagar 2 vezes, e ainda se ele gastar alguma coisa, eu vou voltar. Ele veio e ele pagou, e depois ele disse que vai. Quem é esse, irmão? Eu só conheço quem falou que vai voltar. Eu já vou deixar pago, mas se ele gastar algo a mais, eu estou voltando. Mas o ápice da minha mensagem é que no meio do caminho levante as suas mãos. Eu vim dizer hoje que Deus vai pôr azeite em tuas feridas.
Não dá para você pregar ferido. Não dá, não dá, não dá. Deus está dizendo, ferido pregando para ferido, a ferida aumenta mais. Eu preciso curar você. Eu preciso derramar azeite sobre você. Eu preciso derramar vinho sobre você. Eu preciso derramar azeite. Quantas pessoas aqui estão machucadas e feridas pelo tempo? Alguém te deixou no meio do caminho, machucado, maltrapilho. O tempo te deixou para trás. O tempo te deixou. Alguém te abandonou. Mas eu estou vendo alguém aqui, oh glória, recebendo uma virtude poderosa. Há um óleo puro descendo hoje sobre a tua cabeça. O que dói hoje não vai te doer mais. Levante as suas mãos. Um minuto de glória a Deus. Para casa. Reba da coma aracépia, cobidarauácia. Eu tenho um nome, tenho posição, mas quebrei o protocolo aqui hoje, porque a palavra é: eu ponho azeite sobre você, eu ponho azeite sobre você. Um minuto de glória. Enquanto você dá glória, eu vou falando. Tem uma dor que te acompanha. Tem uma ferida que te acompanha. Há um abandono que te frustra. Há uma perseguição que te afronta. Há algo que te machucou. Não sei se é na tua infância, não sei se é na tua adolescência, não sei se é na sua juventude hoje. Não sei, você que já está passando dos seus 30 anos de idade, foi marcado pelo tempo, machucado pelo tempo. Quem disse que você tem que continuar assim? Eu vim estancar, oh glória, o teu sangramento. Não vai sangrar mais. Um minuto, vai. Um minuto, vai. Um minuto, vai. Um minuto, vai. Ele não quer saber se você tem casa, se você tem carro, se você tem dinheiro. Ele não quer saber, porque hoje nós somos forçados a dar glória. Levanta a mão e dá glória, porque se você não diz isso, eles não dão glória. O culto forçado, o culto, oh glória, mecanismo. Mas hoje eu vim pregar um culto aonde Deus desce, toma pelas feridas. Nós somos sarados, nós somos sarados, nós somos sarados. Quem levanta as mãos, fecha os olhos, fecha os olhos e dá o seu melhor culto agora. Dá o seu melhor culto agora. Eu vim dizer que você não precisa caminhar ferido. Dá o seu melhor culto agora. Porque quantos estão levantando revoltados? Mas eu não quero que você seja mais um revoltado. Não, eu quero curar a tua história. Eu quero curar você. Eu quero curar o abandono do teu pai. Eu quero curar o abandono da tua mãe. Eu quero curar as feridas que a família te causou. Eu quero curar as feridas que o ministério te frustrou. Eu quero curar você. Eu quero que você pode dizer: assim está tudo bem, está tudo normal. Mas eu vim dizer: não dá para caminhar assim. Quem levanta as mãos e recebe a cura agora? Fecha os olhos, mantenha as mãos lá em cima. O azeite do céu vai descer. Fecha o olho, fecha. O azeite do céu vai descer. O azeite do céu vai descer. O que era sobrenatural vai se tornar comum nos seus dias naturais. Pega essa palavra. O que era raro vai se tornar evidente na sua caminhada, porque você não tem mais mágoa, você não tem mais rancor, você tem facilidade em perdoar, em amar, em ajudar. Abre a tua boca e agora, quem veio, quem está?
Fecha os olhos e levanta a mão. Eu quero ouvir o barulho da igreja agora. E o profeta vai preparar para cantar aqui. Somente Jesus pode te curar hoje. Somente Jesus pode te curar hoje. Quem consegue sentir a graça da presença do Espírito Santo que eu estou sentindo aqui. Hermando que me cante que picaia sépia, capadarauácia. Hanuki de que dove ateremando que me dará sépia. Eu vou curar você. O Espírito Santo está tomando vidas por primazia aqui agora. Rebaia de oviação e que me dovia. Ferido e parado no meio do caminho, você não fica mais. Há uma cura, oh glória. Deus visita o teu passado, o teu presente e prepara um futuro para você. Quem veio nesse culto, abre a boca agora, vai. Abre a boca agora, vai. Mostre para mim que você não é forçada na glória. Mostra para mim que você não é forçado a dar aleluia. Mostra. O Espírito Santo está passeando aqui. Quem consegue falar em línguas estranhas agora? Deixa eu ver os barulhos daqueles que não são emocionados. Eita! Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Anuki que dominar a Sérvia. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Quem quer se colocar de pé, se coloque. Canta, pregador, porque o culto vai tomar uma proporção diferente agora. Chovia canto que me dá. Mandovre acaba dar sébia. Isso. Só quem tem fala agora. Só quem tem fala agora. Sévia. Chovia cabadarauás. Quem tem fala agora. Quem tem fala agora. Quem sente fala agora. Mando que me ouve a céu e que me darauás. Alá chove que me ouve. Há uma ferida interna aí. E quando a mão da minha serva coloca, eu estou estancando esses ferimentos hoje. Eu não te conheço e não sei de onde você veio. Mas o Pai que me chamou te conhece. E você já ouviu assim a palavra menina? Ele mostra o escondido. Há um tempo da tua história que te marcou. E há uma paralisia no tempo. Que era para você ser aquilo que você sonhou. Mas
mas algo te parou. E me doviar. Mas enquanto a minha serva põe as mãos, vai atrás da menina agora, dos sonhos, dos projetos. Quem disse que você está velha demais? Os projetos ainda estão de pé, a obra ainda está de pé, mas entrar dentro do acesso que eu te dei, ferida não dá, machucada não dá, chora mesmo, porque eu nasci para ser profeta. É no que me dovia céu e que me dovia. Tu tem os sonhos e tu vai gerar, viu, que manchove a sépia, e o meu nome vai ser glorificado. Alai, ouve a canta, camanara sépia. Pega o que eu te dou hoje, receba do meu alívio e do meu abraço que eu te dou hoje, porque há um refrigério que desce sobre ti. Ou tu pensa que eu te tirei lá da onde você veio para passar um tempo aqui? Não foi. A palavra é: eu posso restaurar, eu posso te entregar, eu posso fazer. Você acredita ou você está desacreditando? Você tem fé ou a fé já foi embora? Pega essa palavra e sai daqui hoje acreditando. Não dá para levar para Indaiatuba o que você trouxe. Abre a boca para dar glória. Levante as mãos. Eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus. Eu vou adorar o Senhor. Eu vou adorar. Irmã, abre as suas mãos aí. Essa aí, coloca a mão aí. Toca nela ali. Tá dormindo, crente? Toca aí, olha pra mim, filha. Pra mim. A pastora vai pôr a mão na tua cabeça, viu? Você tá ferida, vai lá pôr a mão lá. Vai lá, filha. Você que recebeu sua cura aqui agora, vai lá e põe a mão nas costas dela lá, vai lá. Isso. De quem a pastora está orando lá. Você pensa que eu vou mudar as coisas, você estando ferida assim? Não vou mudar não. Ou você se livra dessa ferida hoje e deixa o azeite curar você agora. Há uma renovação espiritual dentro desse manto que me dá a sépia. Eu quero te renovar, mas tu está segurando. Eu quero te encher, mas tu está segurando. O culto não pode terminar aqui. Você precisa levar o culto para a tua casa. Você sabe como você precisa do culto lá. É mandou que me dou via sépia. Tu é coluna lá dentro. Eu vim dizer que hoje eu vou embora com você. Jesus vai embora com você, viu? Manda a cama, mas deixa eu curar tuas feridas aí agora. Eu vou tirar a força do teu corpo aqui agora. Pá, tá, deixa eu te envolver aí agora. E blitz que me caia. E big pove cabadaba. Eplácia. Abre a boca e dá glória, igreja. Abre a boca e dá glória. Dá um abraço nele aqui. Você. Você acha que foi escandaloso o que ele fez aqui?
Alguém disse que você vai voltar. E alguém está esperando você voltar. Porque não deram nada para você aqui. Mas eu vou dizer assim, não vai voltar não. A promessa que eu tenho aqui vai se cumprir. Ou eu sou homem para mentir? Porque duvidastes e olhastes para o vento. Você estava começando a afundar, mas eu estendi a mão para você quando você gritou. Sabe aquele grito que você deu e ninguém viu? Você está aí com cara de ué e tem alguém gritando. Você acha que eu não vi você gritando naquele lugar? Senhor, me salva, senão eu vou morrer, porque sem a tua presença não dá. Eu estou curando você hoje aqui. Você tem mágoa do teu passado, e hoje o perdão te envolve e é poderoso. O perdão te envolve hoje, ó. A mágoa indo embora, a ferida sendo cicatrizada, a neve a céu e que me ouvirá, e de um novo poder tu recebe. A igreja estende a mão para cá, porque o diabo queria deixar ele na beira do caminho, maltrapilho, devendo, mas o meu nome vai ser glorificado. Não vai pedir nada emprestado para ninguém. Eita! Vai abrir a boca ou vai ficar com cara de ué? Pode cancelar aquela mensagem que você estava preparando para mandar mensagem para pedir emprestado. Que o anjo vai tocar nele aí agora. Feche os olhos. Ele está na casa.